Um homem traiu a esposa, destruiu o casamento e aprendeu da forma mais cruel que a infidelidade tem consequências duras. Bem-vindo ao canal Traições Secretas, quando a confiança se quebra e a verdade aparece. O que pode acontecer quando uma única escolha, feita em segredo, destrói uma vida inteira? Até onde vai o impacto de uma traição que parecia passageira? Na história de hoje, em Traições Secretas, você vai conhecer o relato de um homem que acreditava ter um casamento sólido, uma família feliz e tudo sob controle, até cometer o maior erro da própria vida. Uma decisão impulsiva, um fim de semana, e um efeito dominó de dor, culpa e consequências irreversíveis. Esta não é apenas uma história sobre infidelidade. É sobre perdas, arrependimento profundo e como escolhas erradas podem atingir pessoas inocentes de maneiras inimagináveis. Prepare-se para uma história real, pesada e necessária, que mostra por que a traição nunca termina no momento em que acontece, e como uma escolha errada pode destruir uma família inteira, marcar vidas inocentes e transformar para sempre quem achou que tinha tudo sob controle. E que toda traição tem suas consequências. Antes de começarmos, já deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história emocionante como essa. E peço encarecidamente para hypar esse vídeo, porque quanto mais você interage, mais o YouTube entende que esse conteúdo é importante e entrega para mais pessoas, ajudando nossa família a crescer cada vez mais. Se você ou alguém que conhece já passou por uma experiência marcante de traição, superação, ou descobriu uma verdade que mudou sua vida, compartilhe conosco. Sua história pode ser contada aqui no Traições Secretas e ajudar outras pessoas que vivem situações parecidas. Envie seu relato para o nosso e-mail, que está na descrição. Garantimos total sigilo e, se preferir, sua identidade será preservada. Não guarde apenas para você. Conte sua história e faça parte da nossa família. Antes de começar o relato, quero dizer que essa história é real, e por isso os nomes apresentados nessa história foram alterados para preservação. Agora, vamos para a história. Cometi o maior erro da minha vida no ano passado. Traí minha esposa. Não foi um caso longo, foi um caso de fim de semana, com uma mulher com quem trabalho. Estávamos em uma conferência na Califórnia. Admito, essa mulher é linda, eu definitivamente a desejei. Ela e eu conversávamos no trabalho. Havia uma atração óbvia, mas nunca pensei em agir. Eu, Ethan, de 35 anos, e minha esposa, Olivia, de 34, tínhamos um casamento forte de 7 anos, que nos abençoou com o Lorenzo, de 4 anos. Não me sentia negligenciado. Tínhamos uma ótima vida sexual. Eu estava e ainda estou muito apaixonado por ela. Então, quando leio que existem sinais, nem sempre, eu era fraco. Eu era atraído por essa mulher porque, fisicamente, ela era o meu tipo. O caso aconteceu depois de uma noite de jantar e bebidas no hotel. Honestamente, não tinha o plano de trair. A acompanhei até o quarto dela. Ficamos na porta do corredor, conversando por 30 minutos ou mais. Acabei beijando-a. Acabamos na cama dela. Fizemos sexo 2 vezes naquela noite. Assumo a responsabilidade, eu estava errado. Sou casado, ela era solteira. Me odeio por ter destruído a vida da minha ex-esposa. Depois do fim de semana, estava cheio de culpa. Não contei para Olivia porque tinha muito medo de perdê-la. A mulher com quem traí queria continuar o romance e manter um caso. Recusei, e ela, para se vingar de mim, ligou para minha esposa. Ela foi cruel e ainda tentou destruir minha carreira profissional. Fui suspenso da empresa porque tive um relacionamento inadequado com uma funcionária subordinada. Minha esposa, sem dúvida, foi pega de surpresa e devastada. Minhas escolhas causaram danos profundos a ela. Depois de tudo, minha esposa voltou para o nosso estado natal em busca do apoio da família e dos amigos. Nós havíamos saído de lá justamente porque, por 4 anos, ela foi perseguida, assediada e aterrorizada por um homem. Ao retornar, o pesadelo recomeçou. Silencioso no início, mas cada vez mais violento. Olivia não contou a ninguém. Sentiu vergonha. Acreditou que já era um peso para a família e guardou tudo sozinha. Até que a violência aconteceu. Ela foi espancada e estuprada.
carrego essa responsabilidade comigo todos os dias. Se eu tivesse sido um bom marido, ela não teria voltado para aquela cidade. Não estaria trabalhando à noite para juntar dinheiro para um apartamento quando tinha uma casa. Não teria cruzado novamente o caminho desse homem. Se eu tivesse sido fiel, se eu não tivesse sido tão fraco, tão egoísta, só fui descobrir tudo vários meses depois do ataque. A verdade chegou junto com os papéis do divórcio. Foi ali que soube que Olivia havia engravidado do homem que a violentou. Minha esposa se recusou a me ver, a falar comigo, a qualquer tipo de contato direto. Temos um filho pequeno, e durante todo esse período, a comunicação aconteceu apenas por meio de um mediador. Quando eu via meu filho, havia sempre alguém presente. O dinheiro era depositado diretamente em uma conta para ele. Não houve uma única conversa entre mim e ela. Sentia a falta dela todos os dias. Nunca tive a chance de dizer que ainda a amava. Nunca consegui dizer o quanto me arrependia, o quanto sentia por ter destruído nossa família. Algum tempo depois, Olivia teve uma menina. Ela acredita que a filha foi concebida a partir da violência que sofreu. Contou à minha irmã que chegou a considerar o aborto, mas não conseguiu seguir adiante com essa decisão, pois tinha dúvidas se já estava grávida no dia do ataque. O trauma foi profundo. Ela está em terapia e, desde então, nunca mais falou comigo. Nem uma única vez. Recentemente, Olivia voltou para Miami. Agora estou mais perto do meu filho e agradeço a Deus por isso. Ela conseguiu um emprego melhor. Eu continuo sustentando nosso filho e gostaria de ajudá-la financeiramente também, mas sei que ela jamais aceitaria. Hoje, Olivia é uma mãe solo. Trabalha muito. A vida que leva está muito distante daquela que sonhou, e isso é consequência direta da pessoa fraca, egoísta e irresponsável que eu fui. Tenho bebido mais do que deveria e carrego um medo constante de me envolver novamente com alguém. Talvez seja culpa, talvez seja medo do karma, ou talvez seja porque ainda estou profundamente apaixonado pela minha ex-esposa. Sinto falta da minha família, sinto falta dela. Eu gostava de ser casado. A culpa me consome, principalmente porque ela foi violentada, ferida, quebrada. E eu sempre me vi como o protetor dela. Hoje essa contradição é uma ferida que nunca fecha. Sinto falta da vida que eu tinha antes de tudo desmoronar. Recentemente, vi uma foto dela com nosso filho e a menina reunidos no jantar de ação de graças. Aquela imagem ficou gravada em mim. Meu irmão, minha irmã e meus pais juram que aquela criança é minha filha. Dizem que ela se parece comigo. Desde então, essa possibilidade não sai da minha cabeça. Isso tem me roubado o sono. Fico refazendo contas, voltando mentalmente no tempo, tentando lembrar quando foi a última vez que estive com minha esposa, buscando alguma lógica que explique o inexplicável. Talvez eu seja o pai. Mas essa hipótese carrega um peso insuportável. Significaria que aquele homem a violentou enquanto ela estava grávida da minha filha. Esse pensamento está me destruindo por dentro. E ainda assim, eu sei que nunca poderei perguntar. Não tenho esse direito. Duvido que ela aceitaria dividir o mesmo espaço comigo, muito menos falar sobre uma criança cuja existência está ligada a uma violência tão profunda. Vocês devem estar se perguntando por que eu não faço um teste de DNA. A verdade é dura. Minha esposa não consegue nem ficar na mesma sala que eu. Chegar perto dela já é impossível, quanto mais me aproximar da menina. Peço desculpas se me estendi. Eu só precisava desabafar e dividir o que vivi. A traição arruína vidas. Ela inicia um efeito dominó de dor que foge completamente do controle. Um desejo vazio, alimentado por fantasias antigas, foi suficiente para me tornar fraco e destruir tudo o que eu tinha. As consequências foram devastadoras. Minha ex-esposa poderia ter perdido a vida. Ela foi violentada e carrega uma dor que nunca deveria existir. Dessa violência, possivelmente nasceu uma criança, concebida de uma forma cruel, e ninguém sabe como essa verdade poderá impactar sua vida no futuro. Tudo isso teve início na minha infidelidade. Essa é a responsabilidade que eu carrego. Por isso, deixo um alerta. Se você está traindo, pense nas consequências a longo prazo.
Você machuca muitas pessoas, mesmo aquelas que não imagina. E a verdade sempre vem à tona. Sempre. Não vale a pena. Se você está infeliz no seu casamento, vá embora com dignidade. Se está sendo traído, avalie suas opções e não permita que o erro de alguém destrua a sua vida. Procure ajuda. Fale com alguém. A traição deve ser tratada como um trauma profundo, tão devastador quanto uma perda. Porque, de certa forma, eu matei a vida que minha ex-esposa e meu filho tinham. Destruí tudo o que mais amava por causa de uma única escolha. Uma decisão egoísta e impulsiva, que durou apenas um fim de semana, mas cujas consequências vão me acompanhar pelo resto da vida. Eu traí minha esposa. Não porque nosso casamento estivesse ruim, não por carência, nem por falta de amor, mas porque fui fraco. Hoje, olhando para trás, entendo que a traição nunca é apenas um erro momentâneo. Ela é o início de um efeito dominó silencioso, feito de dor, culpa e perdas irreversíveis. Esta não é uma história sobre desejo ou aventura. É um relato real sobre responsabilidade, arrependimento e tudo o que se perde quando se faz a escolha errada. Assumo completamente o que fiz e as marcas que deixei. Talvez um dia eu consiga amar novamente e ser um homem melhor. Mas existe uma parte de mim que acredita não merecer isso. Machuquei pessoas, destruí uma família e alterei destinos para sempre. Se esta história servir como alerta para alguém, então que fique claro: a traição nunca vale a pena. Ela cobra um preço alto e sempre chega a hora de pagar. Peço desculpas se alguns esperavam um desfecho com violência, vingança ou justiça imediata. Esta não é esse tipo de história. Este é apenas um pequeno relato real de como a infidelidade de um homem destruiu um casamento, feriu profundamente a vida de uma mulher inocente e me fez perder a coisa mais valiosa que eu tinha: minha família. Obrigado por acompanhar até aqui. Se você está acompanhando nossas histórias e quer continuar assistindo relatos intensos, reais e cheios de reviravoltas, já deixa o like agora e dá aquele hype no vídeo. Se inscreva no canal Traições Secretas para não perder nenhuma história de traição, infidelidade e dramas familiares que prendem do começo ao fim. Escreve aqui nos comentários o que você achou dessa história. A sua opinião faz toda a diferença. Quanto mais você interage, mais o YouTube entende que esse conteúdo precisa chegar a outras pessoas. E se esse relato te chocou, o próximo pode ser ainda mais forte. Até a próxima história. Obrigado.